Bom, meus queridos, espero que estejam todos bem. E nós tivemos no domingo passado uma introdução ao livro que será objeto do nosso estudo até o mês de junho, cujo título é Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito, de James Smith. Então no domingo passado a gente deu algumas pinceladas, né, uma introdução assim, à obra, a importância da obra, as influências do autor, alguns comentários, algumas recomendações. E hoje nós vamos entrar propriamente no estudo do livro, tratando do primeiro capítulo, cujo título é Você é Aquilo que Ama, Adorar é Humano. Esse primeiro capítulo ele é muito importante, porque nele o autor vai delinear o foco central do seu argumento de que nós somos aquilo que nós amamos, né? E devido a essa importância, nós dividimos esse capítulo em 3 lições, né? Nós vamos estudá-los em 3 lições. A primeira, que vai ser hoje, ela vai... Na verdade, o primeiro capítulo tem 7 sessões, então nós dividimos as 3 primeiras sessões da primeira lição, as 2 sessões seguintes para a segunda lição e as 2 últimas sessões para a terceira lição. Então, nessa primeira lição, nós vamos ver o que você quer, o poder do hábito e a sabedoria antiga para cristãos contemporâneos. Então, o livro, esse primeiro capítulo, inicia com uma pergunta intrigante, provocante. O que você quer? O autor começa a trabalhar a partir do Evangelho de João, mostrando que essa pergunta é a pergunta fundamental para Jesus, que ela está do início ao fim do Evangelho. Em todos os encontros de Jesus com seguidores ou com pessoas que buscavam uma cura, algo assim importante, sempre Jesus se dirige perguntando o que a pessoa quer. E no caso específico dos primeiros seguidores, quando Jesus passa, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus, e 2 de seus discípulos começam a acompanhar Jesus. E Jesus se volta para eles e diz: o que vocês buscam? O que buscais? Vocês estão atrás de quê? O que vocês procuram? Qual o desejo íntimo do coração de vocês? O que vocês de fato almejam? Então essa é uma pergunta fundamental que está do início ao fim do Evangelho de João. No final, Jesus se dirige ao hesitante Pedro, que o havia negado, e faz a pergunta: Pedro, tu me amas? No fundo ele está apelando para essa identidade, para esse íntimo do coração de Pedro, né? Pedro, de fato tu me amas? O que isso significa para ti, né? O que significa amar? Então são perguntas fundamentais para o discipulado cristão. Então, como ocorreu no passado com esses primeiros discípulos, né, e com os demais seguidores, essa pergunta continua sendo dirigida a cada um de nós hoje, né? O que você quer? O que você procura? Quando você procura Deus, quando você procura Jesus, você quer ser discípulo de Jesus, na verdade, o que você quer? O que você almeja? Essa continua sendo a pergunta crucial, porque ela é uma pergunta existencial. Ela nos toma por inteiro, ela nos toma na totalidade e vai nas entranhas. Então, se a gente tem alguma dificuldade com isso, a gente precisa enfrentar esse desafio, de encarar nós mesmos, naquilo que é mais profundo no nosso coração. Então ela supõe que nós somos o que nós queremos. No fundo, essa pergunta supõe isso, que nós somos o que queremos, o que desejamos, o que amamos. Nossas vontades, nossos anseios, desejos estão no cerne da nossa identidade. É dela que decorrem nossas ações e nossos comportamentos. Às vezes a gente chega a estranhar alguns comportamentos nossos, Poxa, como é que eu agi dessa forma se eu não penso assim?
se o que eu conheço não me aponta nessa direção, né? Mas são essa identidade profunda, né? Que muitas vezes ela não é consciente, nós não temos muitas vezes acesso a ela, mas dela que brota essas ações que às vezes para nós parecem serem ações incompreensíveis. Um texto importante também é além do Evangelho de João, Provérbios 4:23, quando há uma séria advertência. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vejam que o texto não diz, guarda a tua mente, ou guarda os teus pensamentos, né? Não que ele despreze mente e pensamentos, mas ele está se dirigindo ao mais fundamental, mais íntimo, mais interior, que é o nosso coração, né? Então guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o discipulado ele vai trabalhar nesse nível mais profundo da identidade do ser humano, né? Ele não trabalha a superficialidade apenas do intelecto, né? Ele trabalha na profundidade da nossa identidade. Então, a ordem para seguir a Jesus, no fundo, para nós sermos seus discípulos, significa nós alinharmos os nossos amores e os nossos anseios aos dele, né? Não apenas conhecer Jesus intelectualmente, conhecer Jesus racionalmente, mas estar alinhado com os seus amores, com os seus anseios, né? É daí que Paulo vai dizer, não eu vivo, mas Cristo vive em mim, né? Essa identidade profunda com Cristo. Então o reino de Deus, na verdade, significa para nós querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, né? Esse é o cerne do discipulado. Por isso Jesus é um mestre que não instrui apenas o intelecto, ele instrui o intelecto também, mas ele forma os nossos amores. Quando esses discípulos que nós citamos, que são discípulos de João, vão ter com eles, perguntam, onde é que tu assistes? Ou seja, onde é que tu dá aula? Onde é que a gente pode ter essa convivência nessa relação de mestre e de discípulo? E Jesus não diz, é em tal lugar, né? Em tal lugar que eu dou aula, em tal lugar sim, mas vinde e vede, né? Esse, na verdade, é um convite para esse segmento, né? É um convite para calibrar, para aprimorar, né? Para pôr no eixo os nossos amores, os nossos desejos. Então, ele é o mestre por excelência que nos ensina a amar. E estar na escola de Jesus como discípulo é estar matriculado numa escola onde você vai aprender a amar, né? Amar como Deus ama. E a essência de Deus é amor. Deus é amor. E por nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente pode dizer categoricamente que não há quem não ame. A essência do homem é amar, é o amor. Esse amor pode estar mal direcionado, ele pode estar dirigido ao objeto errado, mas todo homem ama. A essência do homem é amar. E a gente vai ver que no decorrer desse curso, a gente vai estudar muito como a gente vai calibrar, né? Como é que a gente, pela força, pelo poder do Espírito Santo, como nós vamos ajustar os nossos hábitos, o nosso comportamento, a nossa vida, né? A esse segmento de Jesus. Então, a gente pode dizer que Jesus não nos convida para um auditório onde ele vai palestrar sobre o amor, né? Ele nos convida a caminhar, vinde e vede, né? Eu vou fazer de vocês pessoas que de fato amem. Então, há um texto aqui interessante do livro que diz assim, se você é o que pensa, então mude o seu modo de pensar, né, e você vai ser outra pessoa, né? Quer dizer, é um ledo engano, isso aí, não é uma verdade completa. Porque essa afirmação de que mude os seus pensamentos e você vai mudar a sua vida,
ela está por trás de uma visão do homem, que considera o homem como um ser pensante. O homem é um ser pensante, né? A essência do homem é pensar, né? É daí que o pai dessa ideia, o Descartes, né, que diz penso, logo existo, né, a frase fundamental dele. Aristóteles ele definia o homem como um animal racional. Aristóteles sempre dava o conceito recorrendo ao gênero próximo e à qualidade específica. Então, o gênero próximo do homem é animal, ele pertence ao reino, o gênero é o reino animal. E a qualidade específica é a racionalidade, que o distingue dos outros animais. Mas ele não define o homem como um ser pensante. Ele diz que o homem é um animal racional e que os outros não seriam, não serviriam da razão, né? Mas ele dá uma importância muito grande aos hábitos, né? Diferentemente de Descartes, que baseava, né, toda a sua compreensão do homem na questão do intelecto, do pensamento. Então, a gente pode ver como essa influência de Descartes ela é tão grande, né, no nosso mundo, né, na modernidade, e até hoje. Você vê que provas que você faz para concurso, né, sempre valorizam mais o aspecto intelectual, né, a formação intelectual da pessoa, o nível de conhecimento. Ele não enfoca muito as práticas, se a pessoa realmente está apta para o exercício daquela profissão, não só intelectualmente, mas tendo os hábitos necessários para aquele determinado exercício. E, lógico, isso aí não vai significar que o autor negue, que ele seja um anti-intelectual, né? Que ele não dê importância ao conhecimento, ao pensamento, à doutrina, né? Mas simplesmente ele circunscreve essas coisas dentro dessa configuração maior ou desse âmago essencial do ser humano que é o coração, né? Que envolve toda a interioridade, tudo aquilo que de fato o homem é, tá bom? Então e pensar assim também ignora uma coisa fundamental, que é o poder dos hábitos na nossa vida. Você já deve ter observado que há muitos profissionais que não seguem aquilo que prescrevem, né? Cujo comportamento nega tudo que ele conhece, né? Não sei quem já teve contato com alguém que frequenta os alcoólicos anônimos, né? Você vê lá que há diversas pessoas lutando para se libertar de maus hábitos, né? O hábito da bebida, por exemplo. Ele sabe de tudo que ela provoca, toda a destruição que causa na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na vida comunitária. Mas há um hiato entre esse conhecimento e uma mudança, né? Uma prática diferente, né? que esteja coadunada com esse conhecimento, né? Há um hiato aí. E exatamente é esse poder terrível que o hábito tem sobre a nossa vida. Nesse caso, o hábito aí é um gênero, ele tem, digamos, duas espécies aí, tem a virtude e tem um vício, né? A virtude são os hábitos bons, né? Os hábitos saudáveis. E os vícios seriam os hábitos perniciosos, os hábitos maus que atrapalham a nossa vida, que destroem. Então a compreensão disso aí é muito importante para a gente orientar o discipulado e a ter essa compreensão mais ampla, mais abrangente, mais holística do ser humano. Então qual seria então a alternativa? Já que o conhecimento em si ele é incapaz de transformar a vida de uma pessoa, qual seria a alternativa para produzir esse efeito, né? Seria recorrer então como a gente está falando em coração, recorrer às paixões, né, aos impulsos, né?
Então isso aí está longe da proposta do autor. Ele afirma categoricamente a importância do conhecimento, a importância da teoria, a importância da doutrina, mas essas coisas isoladas, elas não produzem a mudança, né? Elas são importantes, todos nós devemos buscá-las, todo aprendiz, todo discípulo de Jesus Cristo deve conhecer, procurar conhecer as Escrituras, procurar conhecer as doutrinas, né? Desejar o conhecimento. A própria palavra diz que lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o caminho, né? Então a palavra, ela tem muitos apelos assim para você conhecer e conhecer a palavra. Mas o conhecimento em si, ele pode muitas vezes ser usado também para o mal, se você tem vícios, né? Aquela palavra vai... Você vê que na tentação de Jesus, o diabo ele usa a própria Escritura, quer dizer, o diabo conhece a Escritura, sabe, ele só não obedece, ele só não segue, ele não se deixa, né, ele se perdeu, né? Então, por isso é que o conhecimento ele tem que estar calibrado com esse interior do homem, com seus desejos, com seus amores. Então, a consideração da questão da centralidade do coração na identidade humana, ele nos ajuda a situar, né, o próprio conhecimento, o próprio pensamento, e dentro dessa visão mais abrangente do ser humano. A gente pode ver um exemplo disso no próprio apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, na Epístola, no capítulo 1, dos versículos 9 a 11. Onde ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Costumeiramente se lê isso aí dando ênfase ao conhecimento, né? Para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Mas ele está falando em aumentar o amor, né? O amor vai produzir um conhecimento. O amor vai produzir uma percepção, né? Então o centro de onde irradia, né, o conhecimento, onde irradia também a percepção, é o amor. Se você ama uma pessoa, você tem uma percepção. Se você não ama, você tem outra percepção, né? Então você tem que crescer em amor, mas o amor segundo a palavra, segundo o Evangelho, né? Que a gente vai ver em outros capítulos mais à frente, mais pormenorizadamente, essa questão do amor, né? Então, o que o apóstolo aqui está dizendo é que ele está dando ênfase no amor, né? Eu quero que o amor de vocês aumente, né? Agora, o amor aumentando, ele vai se traduzir em conhecimento, ele vai se traduzir em percepção, e tudo isso para a glória de Deus. Mas há também um caminho, né, que para nós fundamentarmos o discipulado, que não seja única e exclusivamente na questão meramente acadêmica, intelectual, de conhecimento doutrinário, né, o baseado, né, na razão. E essa sabedoria é uma sabedoria antiga, né, que está presente nos evangelhos, está presente na palavra de Deus, e tem um grande expoente em Santo Agostinho, que é mais ou menos do século IV, V depois de Cristo, né? E apelar para esse conhecimento antigo traz assim um paradoxo, quer dizer assim, que o futuro da igreja está no seu passado, né? Quer dizer, você conhecer esse passado, ele é fundamental para nós nos situarmos nesse presente, né, e ter uma base sólida e forte para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então, Santo Agostinho, ele, nas suas confissões, ele tem uma frase magistral, né, que coloca
é o coração no epicentro da identidade humana, né? Ele diz assim: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Olha a profundidade, meus irmãos, dessa expressão de Agostinho, né? Desse resumo, na verdade, de toda a sua trajetória, de toda a sua peregrinação até encontrar Deus, né? Ele foi alguém que, de mãe cristã, ele se afastou na juventude e já na idade adulta ele tem esse encontro com Deus, né? Então ele resume essa trajetória de vida dele em que nós fomos criados para Deus, né? Fomos criados para ti, ou seja, há uma finalidade nessa criação, mas criados para Deus, né? E a gente não encontra descanso enquanto não repousar em Deus, enquanto não repousar em ti, né? Também essa finalidade, o repouso em Deus, o encontrar sossego em Deus. E isso significa também direcionar o amor para o objeto. A gente fala assim, objeto, mas Deus não é um objeto, né? Ele é um sujeito, mas o nosso amor tem que estar direcionado para Deus, né? Fora dessa relação com Deus, o amor está direcionado para coisas erradas, né? Não que sejam erradas em si, mas erradas porque estão no lugar daquilo que é o absoluto. Você às vezes vai botar coisas que são relativas, que são importantes, mas você vai colocar o relativo no lugar do absoluto. Então Deus nosso amor absolutamente deve se dirigir a Ele, né? E todas as outras coisas, todos os outros amores nossos são relativos a esse amor. Enquanto não encontrarmos esse amor absoluto, nosso coração vai estar ansioso, inquieto. Então essa abordagem de Agostinho, ela é fundamental, porque ela fala da questão da adoração, ela fala do discipulado e fala da formação cristã, né? E exatamente a formação cristã vai ser esse cuidado com o coração, vai ser esse desejo de encontrar, né, aquilo que é absoluto, aquilo que deve nos atrair, aquilo que deve ser o fundamental da nossa vida, né? O nosso amor direcionado e colocado diante de Deus. Ele localiza essa finalidade, né, exatamente no coração. Ele não bota necessariamente no intelecto, né? Esse desejo, esse anseio por Deus, ele usa essa linguagem do coração, que em grego o termo é cardia, né? E ele não deve ser usado com a conotação de sentimentalismo, né? A gente tem que entender o coração não como sentimentalismo, mas como o sustentáculo de nossos anseios mais fundamentais, uma orientação visceral e subconsciente para o mundo, né? Ele Agostinho diz em outros escritos dele que o nosso peso é o amor, né? E que o peso ele leva os objetos, né, para onde o peso aponta, né? As coisas pesadas elas caem, elas vão para baixo. O fogo, por exemplo, ele vai para cima, ele é mais leve do que o ar, então ele sobe. Ele diz que assim o nosso coração é o nosso peso e que ele deve estar direcionado para Deus. Ele mostra também uma imagem do ser humano, uma imagem extremamente dinâmica, né? Nosso coração vai estar inquieto, quer dizer, o homem vai estar sempre numa busca. E Agostinho está dizendo isso, o homem é um ser de uma busca, ele não é alguma coisa que está completa e não precisa de mais nada, né? Ele vai estar inquieto, ele vai estar numa busca, né? Numa dinâmica. E que essa busca só vai encontrar repouso quando estiver em Deus, né? Então ele nos criou para nós o conhecermos, né? E também para nós ansiarmos por Ele, né? Desejarmos a Deus. Desse modo, a gravidade, né, o centro de gravidade da pessoa humana não está no intelecto, mas está no coração. Por quê?
Porque o coração é a câmara existencial do nosso amor. E são nossos amores que nos orientam a um fim supremo. Né? Veja como é o impacto dessa afirmação. O coração é a câmara existencial do nosso amor. E são nossos amores que nos orientam a um fim supremo, ou telos, né? Uma finalidade. E aqui vem uma palavra, a gente fala muito isso, né? Quando a gente fala no amor, né? Que há 3 palavras gregas para definir o amor. É philos, eros e ágape. Né? Então a gente sempre define que philos é esse amor filial, amor fraterno, o eros seria o erótico, né? A atração, e o ágape o amor divino, né? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá? Mas há uma compreensão não muito correta do que seja eros, que a gente vai estudar depois essa questão do eros, porque eros na verdade é a atração. Só que no nosso tempo, o eros acabou sendo porneia, né? que vem pornografia, né? Então o erótico se tornou sinônimo quase que de pornografia, de um amor unicamente sensual, né? Voltado para isso. Mas o eros originalmente em grego significa uma atração. Tá? Então isso faz parte, é a constituição do ser humano. Todos nós temos esse amor erótico, todos nós somos atraídos por alguma coisa. Agora, a importância do ágape é porque nós devemos ser atraídos para Deus. Né? O amor erótico significa apenas atração. Você pode estar sendo atraído por coisas que não são, nós falamos anteriormente, as coisas últimas, né? As coisas superiores. Né? Você pode estar se perdendo no seu eros, direcionando ele, sendo atraído por coisas perecíveis, coisas falíveis, coisas que não são os absolutos. Mas o eros, digamos assim, orientado para o ágape, né, orientado para o amor a Deus, esse é o que nós buscamos. Né? Esse seria tipo assim, como se fosse o eros corretamente ordenado. O que é um eros corretamente ordenado? É o amor ágape, né? Ele direcionado para Deus. Então, uma percepção importante de Agostinho é que nós fomos criados para amar aquele que nos criou e que nos ama. Né? Nós fomos criados para amar aquele que nos criou e nos ama. Então, como eu falei anteriormente, não tem como não amar. Né? É impossível o ser humano não amar. Né? Mas a gente pode dizer então, como na abertura, que nós somos aquilo que amamos, porque se nós amamos aquilo que não é o último, que é o absoluto, nós estamos deficientes no nosso amor. Se nós amamos aquilo que é o último, aquilo que é absoluto, que é Deus, sim, nós encontramos de fato o verdadeiro amor. Então, de qualquer maneira, num caso ou no outro, nós estaremos amando. Mas amando a Deus é que nós encontramos o verdadeiro fim da nossa existência. Tá? Então, que Deus nos abençoe e na próxima nós vamos seguir no sentido de orientar os nossos desejos. Um grande abraço.